Fala trader, beleza? Hoje eu queria mostrar aqui para vocês essa ferramenta aqui de investimentos, que é um modelo matemático que está me ajudando a tornar os meus investimentos muito mais assertivos do que os métodos tradicionais. Particularmente, eu sei que ela parece ter bastante informação a priori, mas se a gente analisar com calma, a gente consegue ver que não é tanta informação assim. Inclusive, para mim é muito melhor do que ver esses gráficos de velas onde a gente parece que fica cada vez mais confuso, vendo aqueles vídeos de day trader no YouTube, coisa do tipo, onde eu gasto horas ali e parece que eu ainda tomo uma decisão errada, uma decisão meio burra, sabe? Então eu queria mostrar aqui essa ferramenta que atualmente está potencializando os meus investimentos, que é um modelo matemático baseado nos dados históricos dos criptoativos, que no caso aqui a gente está fazendo análise da Binance, do Bitcoin, o Ethereum, o XRP e a Solana. Essa ferramenta, pessoal, ela é dividida em três etapas. Vou tirar um zoom aqui para a gente poder analisar com calma e cada parte explicar detalhadamente o que cada uma faz. Que vocês vão ver, abre seu coração aí que realmente aqui o negócio é só o ouro. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Essa daqui vai ser a primeira parte, onde a gente tem as métricas de mercado, que eu já vou voltar aqui. A segunda parte, onde a gente tem um gráfico, onde a gente consegue ver essas informações de mercado de maneira um pouco mais simples. Aqui embaixo, que é uma simplificação, aqui é uma análise por semana e aqui é uma análise mensal. E a quarta parte vai ser apenas essa matriz de transição de estados que a gente traz aqui no final. Vou dar um zoom aqui para a gente estudar aqui essa primeira parte e vamos com calma, abre seu coração. O que a gente tem aqui? Ó? Essa primeira coluna, pessoal, ela tem 52 informações. O que são essas 52 informações? São basicamente as semanas do ano, né? O ano tem 365 dias e isso dá em média 52 semanas. E a gente tem aqui ao lado um contador, que é esse pontinho verde, que indica a semana em que a gente está. No caso, a gente está aqui, esse vídeo sendo gravado no dia 25 de fevereiro, seria a semana 9 do ano, que seria basicamente o finalzinho do mês, que seria a transição para o mês 3. Então a gente já está ali, se pensar que um mês tem 4 semanas, né? Está extremamente coerente aí com o fato. Então, vamos lá. Essas primeiras 4 colunas que a gente tem aqui, você vai ler da seguinte forma: a mínima, a mediana, a média e a máxima, que seriam basicamente aquilo que a Binance historicamente tem atingido nesses últimos momentos, tá? Esses últimos dados históricos. Por exemplo, no começo do ano, essas médias positivas indicam que essa moeda estava crescendo. Aí quando você olha aqui para a semana 4, você vê que a moeda, por ter 3 informações vermelhos e negativos, indica que a moeda está caindo. Então é extremamente já coerente com a informação seguinte, que seria market, mercado. O que o mercado está fazendo nesse momento? Né? O mercado está comprando, está vendendo ou está esperando? Isso é informado aqui, ó, buy, que seria compra. O pessoal está comprando muita informação, está comprando muita Binance no caso. Wait, que seria o momento que o pessoal está segurando a onda, está descobrindo ali o que está acontecendo e tal, informações. Sell, que seria a venda. E assim vai sucessivamente durante o ano. Momento de espera, que seria o wait, momento de compra, o buy, e o momento de venda é o sell. Então, tudo bem até aqui? A gente segue aqui, por exemplo, com os contadores positivos. Os contadores positivos, pessoal, é só uma marca para mostrar aqui que, de fato, o mercado nesse período tinha coisas mais positivas, ou seja, tinha um indicativo de compra ou não. E aí a gente vem para essas últimas, as penúltimas, as últimas 4 colunas. Elas seguem a mesma ideia das primeiras, só que a gente tem a palavra spread. O que seria o spread? Seria a dispersão. Né? Então, o que está acontecendo ao longo da dispersão dessas informações? Veja bem, a priori elas são decisões tomadas aqui, ó, o mínimo spread, vamos pegar ela como base, essa semana aqui, essas 2 semanas anteriores, da semana 6 e da semana 7, ó. Essa decisão aqui, ó, que veio aqui esse 0,14 verde, ela é em comparação uma semana com a outra. A gente está aqui na semana 7, por exemplo, aqui, desacelera comigo. Ele está fazendo um comparativo da semana 6, que estava menos 0,14, e foi para 0,002. Então, o que aconteceu aqui? Essa moeda
pela média, olha só, teve um aumento de 10%. Então, historicamente, é isso daqui que está acontecendo. Nessas semanas, essa moeda teve esse aumento médio de 10%. Perfeito? Então, você sempre vai fazer a leitura dessa seguinte forma: os dados do mercado e a dispersão do mercado daquilo que está acontecendo. Beleza? E aí a gente vem para essas últimas 4 colunas, tá? Eu vou tirar aqui o zoom para a gente agora fazer uma análise geral dessa última informação. Vamos tomar ainda como base essa semana 6 e essa semana 7. Olha só, a gente teve um aumento de, em média, de 10%, e aí a gente analisa da seguinte forma. Vamos lá, pessoal. Olha só, aqui a gente tem a coluna chamada LS Ratio. O LS ele seria basicamente uma ideia de pessoas que estão acumulando aquela moeda a longo prazo, em relação às pessoas que compraram recentemente. Então, por exemplo, esse 2,9 aqui indica que tem 2,9 vezes mais pessoas que vêm acumulando essa moeda desde a semana 1 até a semana 6, até a semana 5, perdão, em relação às pessoas que estão comprando recentemente. E olha só que interessante, né? Quando a gente tem esse valor do LS muito alto, acima de 1, e quando ele começa a ficar vermelho, que vocês estão vendo aqui, já começa a ficar perigoso, entre aspas, para estourar. Ou seja, para o pessoal começar a vender. Porque esse valor indica pessoas que estão comprando e acumulando essa moeda. Então vai chegar um momento que o mercado vai ter um valor muito alto desse ativo, no caso, e vai ser um momento propício para depois vender, que ele vai simplesmente aumentar. Então foi exatamente aquilo que ocorreu aqui. Se vocês forem olhar historicamente, ó, tinha 2,9 e depois ele começou a descer. Quando ele atingiu esse valor máximo de 2,9, olha só, na semana seguinte, a média da dispersão, inclusive os valores mínimos aqui, olha, eles caíram, né? De uma semana para outra, a moeda teve queda. Por quê? Porque já devido a esse preço alto aqui, esse valor alto de pessoas que tinham comprado, a moeda teve um valor alto de mercado e aí teve uma valorização, logo o valor subiu e aí as pessoas começaram a vender. Por isso que teve esse valor aqui em negativo, tá? Então, olha só, vocês vão ver também aqui, ó, esse prédio L e esse prédio U, que seria predição lower, que seria o preço mais baixo, e predição upper, que seria o valor mais alto naquela semana. Então, voltando aqui para esse semana 6 e semana 7, olha só, que teve a valorização média de 10%, em relação uma semana a outra, olha só, foi exatamente isso que aconteceu, ó. O aumento de 10%, ó, levou de 508, que era o que a gente tinha do Binance, para 599. O que aconteceu aqui? A moeda sofreu uma valorização aqui de 27%, arredondando. Então aqui, você comprando nesse momento, você já teria aqui cerca de 27% de lucro. Olha que maravilha, o que já é extremamente interessante. Perfeito? Então, é essa semana que é essa análise de gráfico que você vai ficar fazendo ao longo do ano. Perfeito? Então, olha só, a gente está aqui para fechar essa primeira parte na semana 9. O que aconteceu aqui, ó? Na semana 9, que é a semana que a gente está, essa moeda teve uma valorização média de 0,1%. Então não foi bem uma valorização. A gente disse que essa moeda andou de lado, basicamente se permaneceu ali. 1% é muito pouco. Então a moeda teve uma pequena variação, mas basicamente andou de lado. A gente pode dizer isso. E aí, claro, aqui a gente tem a previsão mínima, que seria lower, e a previsão máxima, que aí a gente teria, por exemplo, aqui de 12%. E aí, se você comprar nesse período, estamos aqui na semana 9, indicativos que está crescendo, mas está crescendo pouco. E aí aqui a gente vai ter uma valorização de 0,04, que ainda é pouco, vai andar de lado. Mas dessa semana 9, em diante, olha só, para a semana 11, aqui a gente já vai ter um aumento de 15%.
Então já é interessante a gente ir acumulando aqui, com esse aumento de 1%, depois de 4%, e vender justamente aqui, ó, quando ele der esse salto de 15% de espalhação média, ok? Então aqui a gente já pode pular para o passo 2. Então pessoal, tirei aqui um zoom, mas eu espero que já tenha ficado claro essa ideia de variação média de 15% aqui, que eu te expliquei aqui por fim. Mas se não tiver ficado muito claro, tiver ficado alguma dúvida, eu quero que você deixe um comentário aí embaixo. Claro que é uma ideia de estratégia, tudo bem? Porque como o modelo historicamente vem apontando que isso daqui vai acontecer, já é um ponto para você se preparar. Então essa é a ideia da estratégia, para que você seja mais assertivo mesmo. Perfeito? Então vamos lá para a segunda parte que a gente tem aqui, onde que é basicamente uma análise do gráfico dessa parte aqui superior que a gente tem. Claro, não tem tantas informações, mas que a gente vê de maneira mais simples. O que a gente tem aqui? Também são 52 barrinhas e elas que fique muito claro, tá? Isso daqui é um block spot. Não é o gráfico de vela que a gente tem aqui, que a gente vê, por exemplo, nas corretoras. É outra proposta. Tudo bem, pessoal? Toda tomada de decisões que a gente for aqui fazer com block spot, vou dar um zoom aqui para a gente se ater mais aos detalhes, a gente deve se ater à precisão de olhar, por exemplo, aqui, se você for olhar essa barrinha que eu estou aqui com o mouse em cima, esse tracinho que está no meio dela, que é mais ou menos a precisão aonde ele vai atingir, perfeito? Então, olha lá, o que a gente tem nesse gráfico? Aqui seria, por exemplo, a variação, que seria change, a porcentagem, e aqui seria a quantidade de semanas que a gente tem. Então, a cada 4 semanas, a gente tem em média um mês, que é justamente o que a gente pode ver aqui embaixo, tá? Porcentagem aqui na esquerda e aqui embaixo as semanas. O pontinho roxo que vocês estão vendo bem aqui, ó, onde está o meu mouse, é o momento que a gente está. É a semana e a porcentagem, que é esse númerozinho pequeno que a gente tem aqui, que a gente está tendo. E aí são as previsões que a gente tem. Você pode simplesmente olhar para essas barrinhas nesse primeiro momento roxa, mais azul clarinho, né? E as barrinhas vermelhas. Aqui, você também pode se ater essa linhazinha verde, que seria o preço médio do mercado que está acontecendo. Como vocês podem ver, a ideia é que nesse momento, abaixo do preço do mercado, a gente tem o preço de hoje, que seria 0,4, que seria 4%. Então, o preço de hoje está 0,4% abaixo do preço do mercado. E aí, qual é a previsão que a gente tem aqui, ó? Olha só, a gente está aqui na semana 9 e na semana 10 para a semana 11, aqui, ó, ocorra um aumento, que é o que a gente espera que ocorra historicamente. Então, aqui seria um momento muito bom para você comprar. Por exemplo, se a gente colocar R$100 nesse momento, a ideia é que aqui a gente retire o valor com 122, porque vai ter 22% aqui de lucro nesse salto, entende? Então, olha só, a gente lucrou aqui R$122, ou melhor, o lucro foi de R$22, colocando 100. E na semana seguinte, a ideia da previsão é que já desça. Então, olha só, você lucrou aqui 22%, vendeu. Perfeito, tá ótimo. Fez a sua venda, dinheiro no bolso. E aí você cai. E aqui embaixo você já reinveste esse dinheiro. Ou seja, você comprou na baixa, esperou subir, subiu até aqui, vendeu, guardou o seu dinheiro. Quando a moeda descer novamente, de acordo com a previsão, é o momento aqui que você compra de novo. O dinheiro que você tinha aportado e lucrou, reinveste aqui nesse período de baixa. Então a mágica dessa ferramenta é justamente essa, você ter em suas mãos aí um modelo que de fato está te guiando ao longo do ano. Você não vai ter que ficar preocupado, por exemplo, aquilo que vai vir aqui no futuro. Porque historicamente é isso daqui que está acontecendo. O modelo pode ter erro? Pode. É um modelo matemático preditivo, mas é bem mais seguro do que os métodos tradicionais. Inclusive, está extremamente coerente aqui, ó. Olha só, na semana 11, que foi
o ponto que eu mostrei aqui, que a gente vai ter os 22% de lucro, é o momento aqui que eu falei o quê? Olha só, que a média é que vá aumentando aqui aos poucos, um aumento de ladinho, né, que seria 1%, depois 4,5% e depois ele estoura, aumentando ali 15% na semana 11. Então é essa leitura aqui que você vai fazer, perfeito? E isso daí você vai repetindo ao longo dos anos, né, ao longo das semanas, porque você vai fazendo esse processo aqui, ó. Você comprou aqui na baixa, de novo, aí você já acha um outro momento aqui para você vender, por exemplo, aqui, ó, na semana 23. Aí você procura um momento aqui, caso ele suba um valor interessante, vende aqui, ó. E aí você já vai ter lucro de novo em cima do seu valor inicial. E aí você já vendeu, lucrou, vendeu. E você compra aqui, ó, na semana 24, onde você está sempre vendendo no preço mais alto e você está comprando no desconto. Aí você fala, pô, e essa linha em preto? Pessoal, essa linha em preto seria basicamente a margem dessa moeda está justamente dentro desse padrão de mercado. Acima dessas linhas, que seria o 0,2 aqui positivo, 0,22 negativo aqui embaixo, perdão, também 0,20 negativo, seriam os momentos aqui onde eles vão estourar aquilo que seria previsto no mercado, tá? Então, tudo que está dentro aqui, em preto, seriam momentos que eles estariam comportados. E aqui fora seriam momentos que eles têm uma tendência de estourar fora do previsto. Ok, a gente fez uma análise semanal e aqui seria uma análise mensal, perfeito? Com a mesma ideia, tá? E aí ao longo, você vê aqui ao longo das semanas e aqui ao longo do mês você vai se preparando com essa ideia. A análise que você fez aqui em cima é a análise que você vai fazer aqui embaixo, perfeito? Só mudou a quantidade de barras, porque aqui tem 52, referente às 52 semanas do ano, e aqui são 12 barrinhas, onde a gente tem os 12 meses do ano. Então aqui, para fechar com chave de ouro, o que a gente tem aqui? A matriz de transição de estados. O que basicamente diz essa matriz de transição de estados? Seria aqui, por exemplo, a porcentagem, aqui ó, high, seria o momento dele se permanecer em alta. Então a probabilidade dessa moeda continuar em crescimento, como vocês podem ver aqui, está em 47%. E a probabilidade dela estar em alta e depois descer, perdão, dela estar em baixa e crescer, está em 53%. Então, resumindo, está em baixa e crescer 53%, está em alta e permanecer em alta 47%. Fechou? Aí você fala, pô Leandro, mas agora eu já tenho acesso ao modelo. Calma, jovem gafanhoto. Como a gente está trabalhando com dados históricos e é uma ferramenta que protege aí os seus investimentos de certa forma, isso daqui está sendo atualizado, olha, a cada 1 hora, tá? Então, a gente está gravando esse vídeo aqui às 8h18, às 6h18, como vocês podem ver aqui embaixo, mas 18h37 esse modelo atualiza novamente, e aí esses dados vão se atualizar e aí a gente vai ter as novas métricas do mercado, porque a gente está trabalhando com renda variável. Então a gente deve se atualizar o tempo inteiro. Então olha só, pessoal, para fechar aqui uma parte bônus, por assim dizer, daquilo que a gente já tem de excelente dessa ferramenta, além de ter todas essas explicações aqui sobre o Binance, que serve também de maneira análoga, novamente, para o Bitcoin, para o Ethereum, XRP e a Solano, que está disponível aí para vocês, a gente tem um map, que seria basicamente um mapa de crescimento dessas moedas em 2025, que pode ser uma previsão para a gente tomar decisões em 2026, onde a gente tem aqui a porcentagem de crescimento em relação às nossas moedas. E olha só, o best range seria tipo o melhor crescimento, a melhor margem de lucro. Então olha só, nessas 3 primeiras semanas do ano, quem teve maior destaque? A Solano. O que a Solano teve de lucro? Em tese, ela teve um aumento, lucro, de 70%. Então, qual seria a ideia para a gente fazer no ano seguinte? Porque esse ano aqui já passou a terceira semana, claro. É que na semana 1 a gente acumule, na semana 2 a gente acumule, vá colocando investimento, um aporte financeiro, se for propício. Claro, não pode só ir investindo, você tem que analisar. Mas que na semana 3
a gente tenha essa esperança ou essa expectativa que ele também bata esse recorde de maior lucro, porque historicamente é uma coisa que acontece. Então, na semana 3 de 2026, depois de considerar um aporte na semana 1 e na semana 2, a gente vai ter essa margem de lucro aqui, ok? Então, espero que tenha ficado aí interessante aí para vocês a proposta desse modelo. E para mais informações, dá uma olhadinha na descrição que eu quero que vocês também tenham a possibilidade de ter investimentos muito mais assertivos, ganhem mais dinheiro e, se for perder, que perca pouco dinheiro nos investimentos de renda variável. Então, muito obrigado e até a próxima.